Boa tarde a todos. Meu nome é Daiane Ferreira Mendes. Eu estou aqui para que possa fazer a apresentação da terceira atividade prática da disciplina de Bioquímica, ministrada pelo professor Dr. André Luiz Sena Guimarães. O meu grupo ele é composto por Anderson Gustavo Cardoso, Lara Pereira Silva, Luiz Eduardo Moura Silva, Luiz Henrique Gomes Saraiva, Maria Clara Silva dos Santos, Maria Clara Souza Silva, Matheus Felipe Leal Souza e, por mim, Daiane Ferreira Mendes. O nosso trabalho ele vai ser a respeito do artigo Uma Visão Geral da Aplicação de Vírus à Biotecnologia. E para que possamos dar início a toda a explicação, é de suma importância que conceituamos o que seria vírus, pois ele é o tema central do nosso artigo. Os vírus, eles são agentes microscópicos que existem em todo o mundo e podem causar diversas consequências para a humanidade e não são capazes de autodivisão, porque eles não possuem o aparato necessário para a tradução de seus próprios RNAs mensageiros e que não sintetizam moléculas de ATP, como aporte energético. Eles também são considerados parasitas intracelulares e, por isso, suas funções só podem ser desempenhadas quando entram em uma célula viva, para que assim eles possam utilizar de todos os seus recursos. Além disso, ele também possui uma maquinária eficiente e uma estrutura genômica muito abrangente, o que os torna fáceis de manipular. Então, com isso, os avanços da biotecnologia e das tecnologias de sequenciamento de próxima geração, elas aceleraram a descoberta em identificação, sequenciamento e manipulação de novos vírus, para que assim mostre que eles apresentam características únicas, o que está colocando eles como ferramentas valiosas para uma grande variedade de aplicações à biotecnologia. Posteriormente, a gente vai estar falando das aplicações dos vírus na parte tecnológica. A gente tem que ter em mente que o século XXI ele é de referência, né, para a evolução da tecnologia nos campos da saúde, da doença. Mas antes a gente tem que voltar um pouco lá no século XVIII para a gente ter o primeiro exemplo de vírus utilizado na vacina, que é com o pesquisador Edward Jenner, que ele foi o criador da vacina da varíola. A gente temos o papel desse pesquisador, ele observou, a princípio, que as pessoas que ordenhavam vacas, elas se contaminavam com uma doença do gado, e ele chegou à conclusão de que essas pessoas que utilizavam a ordenha eram imunes à varíola. Essa doença da vaca era chamada de cowpox e assemelhava-se à varíola humana por formar fístulas. Fístulas são lesões com pus. Depois de muito observar, lá em 1796, Edward Jenner vai inocular o pus em uma lesão de uma ordenhadora chamada Sarah. Após ele inocular, ele pegou essa pessoa que tinha doença e infectou um garoto com o nome de James Phillips. Phillips, ele adquiriu essa infecção, né, de forma leve e após 10 dias ele já estava curado. Jenner observou depois que era preciso inocular também a doença da varíola humana. Ele inoculou a doença da varíola no Phillips e nada ele teve, ele não sofreu com nada. E daí surgiu a primeira vacina da varíola. E é claro que nem todas as doenças humanas elas vão ter um análogo animal que vai conferir imunidade, né? Mas a gente tem hoje, como foi dito, uma pesquisa muito evoluída. E os métodos utilizados são vírus desarmados para induzir o sistema imunológico atuar contra qualquer tipo de infecção. Os avanços da ciência, por exemplo, desenvolveram a necessidade de utilizar vacinas só com partículas virais e algumas proteínas virais específicas, o que supera um possível efeito indesejável das vacinas e o que é muito eficiente atualmente.
Hoje, por exemplo, existem métodos extraordinários para vacina. Os genomas virais, como a Daiane disse, eles são descobertos e decodificados com muita facilidade devido à tecnologia. E essa decodificação dos genomas virais associado à tecnologia fez com que os pesquisadores desenvolvessem as vacinas dependentes de RNA viral. Ou seja, os humanos estariam expostos a proteínas específicas virais e que ativariam o sistema imunológico. Esse é um dos casos principais da vacina contra a Covid-19, que foi de suma importância para a imunização de todo o planeta diante de uma pandemia que estava acontecendo em 2019. Ok, agora eu vou falar sobre o vírus e a terapia, né? Podemos observar aí que os vírus, principalmente os que infectam as bactérias, né, que são os bacteriófagos, eles foram investigados pelo seu potencial para serem utilizados em terapias, né? Porque eles são capazes de atingir, infectar e destruir algumas bactérias específicas, né? E eles são inofensivos para nós seres humanos. Então, os bacteriófagos, eles apresentam um potencial muito interessante, especificamente, né? Porque para eles são usados bactérias que elas são altamente resistentes a antibióticos, né? Que atualmente é um dos maiores problemas de saúde pública. Então, além disso, os bacteriófagos eles têm contribuído para a biotecnologia com muitas proteínas importantes. Então, podemos observar, né, que os bacteriófagos, também predadores de bactérias naturais, além de eles serem uma alternativa promissora aos antibióticos, especificamente para muitas bactérias que são resistentes a eles, né? Eles estão entre muitos vírus que eles são utilizados na biotecnologia, principalmente devido à fácil manipulação e também às muitas enzimas valiosas que neles possuem. Então, como, por exemplo, nós temos a polimerase e as ligas de DNA, as enzimas líticas, né, que elas degradam as paredes celulares bacterianas e elas têm um alto potencial para terapia com fagos. Podemos salientar também que os vírus, eles podem ser usados como vetores, essencialmente para remover aí suas partes patogênicas e manter também a capacidade de fornecimento de genes. Então, torna também uma ferramenta incrivelmente versátil, né, para poder transportar e também para poder entregar esse material genético. Os vetores virais, eles têm sido também utilizados nas terapias gênicas, ou seja, para poder fazer a introdução de genes funcionais nas células humanas, como, por exemplo, aí, o vírus do adeno associado, que é o AAV, que eles são principal para a plataforma de fornecimento de genes para o tratamento de muitas doenças humanas atualmente. Outro exemplo aí também que a gente pode utilizar é o uso do vírus para poder fazer como uma terapia gênica para o tratamento de câncer. Uma vez que esses vírus eles são capazes de atingir e infectar especificamente algumas células, principalmente as células cancerígenas, sem prejudicar as outras células saudáveis, né? Então, torna esses tumores mais visíveis para o sistema imunológico e também é mais fácil de poder ser identificado e também tratado. Outro exemplo aí também que nós temos é a bactéria do ácido lático, né? Que ela é amplamente utilizada na fermentação de laticínios e ela também pode ser considerada segura para poder ser usada como uma hospedeira para poder fazer o desenvolvimento de diversos biofarmacêuticos, né? De diversos remédios aí. Os vírus, eles também têm contribuído para a agricultura, né? Além de todas as aplicações biotecnológicas, com foco na medicina e na indústria farmacêutica, os vírus, eles também têm sido utilizados em outros campos, como na agricultura e na indústria de materiais. Muitos vírus vegetais, eles têm sido desenvolvidos como vetores, para expressão e produção de proteínas específicas ou para o silenciamento regulado de uma expressão de um gene.
Isso leva, né, a uma perda da função, que também é chamada de silenciamento de gene induzido por vírus. Muitas aplicações de vírus, elas também têm sido utilizadas para fins agrícolas. E isso, né, é no que diz respeito, né, ao melhoramento da planta, né, da genética dessa planta e na proteção vegetal da mesma. Então, para que possamos concluir, com tudo aqui explicado, a gente vê que mesmo que não podemos ignorar, né, que os vírus, eles são responsáveis por muitas doenças, muitas vezes devastadoras, eles também, quanto mais são estudados, mais possibilidades eles nos oferecem, pois eles atualmente se encontram na linha de frente das técnicas mais revolucionárias em vários campos, onde a gente viu aqui que ele está relacionado o vírus na vacina, o vírus na agricultura, até mesmo na terapia, ou seja, ele traz hoje um avanço revolucionário para a nossa biotecnologia, que assim vai estar ajudando muito na nossa existência. Então, essas são nossas referências. Espero que tenham gostado. Agradeço muito pela atenção de todos.